Shalom, irmãos. Hoje eu queria trazer um estudo sobre a palavra. Quando você vê muitos irmãos cristãos dizendo assim: eu vou levar a palavra, tá? Aí vai levar a palavra a fulano ou a ciclano, tá? Quando ele diz isso, que ele afirma que vai levar a palavra, será que ele está levando a palavra da maneira que é para ser levada? Tá? Será que o contexto palavra que está no Novo Testamento é o que se fala que é hoje? Falar da graça, do amor de Deus para conosco, que mandou o Filho, né, para a redenção, para o perdão dos nossos pecados, tá? O que eu vim dizer é que isso aí é 50% da verdade. Não é mentira isso, é verdade. Tudo verdade, tá? Só que é 50% dela. Então, eu queria começar aqui, ó. O texto já está aí na página, no browser que eu coloquei. Hoje eu vou usar a Bíblia King James, tá? Você pode usar qualquer Bíblia que você tiver aí. É Novo Testamento, todos são traduzidos do grego, então não é difícil, né, de conseguir uma Bíblia. Pode ser Bíblia Sagrada, Bíblia Judaica, Bíblia Hebraica, Bíblia King James, aquela Bíblia Viva, NVI, qualquer uma delas, tá? Bem, primeiro vamos para o capítulo de João 17, tá? Eu queria mostrar a vocês aqui essa é a palavra que Jesus falou. E levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Tá? Esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviar. Então aqui já acaba com trindade. Veja que da boca do Messias ele diz o único Deus verdadeiro. Então não tem isso de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é outro assunto. Depois eu faço um vídeo só falando especificamente sobre trindade, tá? Mas eu quero dizer a vocês que o Pai existe, o Espírito Santo existe e o Filho existe. São as manifestações do Criador, tá? É daí onde vem, né, a palavra Elohim, tá? Que é poderosos no plural. Mas como eu estou falando, mais tarde eu faço um vídeo só explicando isso. Quando Moisés foi chamado para ir adiante de Faraó, o Deus de Israel disse: eu te farei como um Deus diante de Faraó. A palavra ali usada é Elohim. Ele não quis dizer eu te farei como um Deus. Ele quis dizer que eu te farei poderoso diante de Faraó, tá? Bem, vamos continuar. Versículo 4. Eu glorificarei-te na terra. Eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Por isso que João fala, e a palavra que se fez carne. Lembre-se, nós estamos falando da palavra, tá? Aqui é o texto principal, onde eu quero começar, tá? Essa questão. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Ou seja, na King James que eu tenho aqui, ele tem falado assim: e eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste.
Essa tradução da King James está um pouco diferente, tá? Mas o sentido é o mesmo. Então veja que o Deus, o único Deus, o Pai do Messias, Jesus, tem um nome. E ele diz que revela aqueles que o Deus de Israel deu ao Messias. Eles foram teus, e tu deste a mim, e eles guardam a tua palavra. Aí é onde está. Eu vou levar a palavra, tá? Mas aqui ele fala que eles guardam a tua palavra, ou seja, eles ouviram a palavra do Messias Jesus e as guardaram, certo? No coração. Bem, vamos continuar. Agora eles sabem que todas as coisas que me tem dado provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu estou lendo devagar para enfatizar bem o que está sendo dito, tá? Porque na minha King James aqui fala um pouco diferente. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste. Eu compartilhei com eles a informação que tu me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Então, aqui eu vou mostrar a questão da palavra, tá? Eu vou no site aqui, todo mundo pode ir lá. O nome do site chama-se bibliahub.com, tá? Você vai no bibliahub.com, quando ele carregar, você coloca aqui versão grega, tá? Vem aqui e bota livro de João 17, versículo 6. Foi onde eu parei a leitura, porque aí eu quero mostrar a importância da palavra, tá? Veja aqui no versículo 6, ele fala, né? Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Não são a todos do mundo, tá? Só aqueles que o Pai entregou ao Messias Jesus. Lembra que ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não me trouxer, e ninguém vai ao Pai se não vir a mim, certo? Então veja a questão do nome, que é importante. Mas o que eu quero mostrar é a palavra. O nome, outro vídeo a gente comenta sobre isso. É que me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Eles têm obedecido a tua palavra. Vamos lá. Eu quero mostrar a vocês aqui no grego, tá? Lembre-se, coloca Bible Hub, bota aqui no grego, bota João 17, versículo 6. Se você botar você vai ver aqui que vai estar em grego e em inglês, tá? Aqui, ó, em inglês. É traduzido do grego para o inglês. Como não interessa o inglês, vamos botar o botão direito, traduzir, certo? Quando bota traduzir, não erra aqui porque traduzir para português, ok? Deu certo agora, ok? Você veja que o grego continua o mesmo, mas a tradução ficou em português, tá? Então veja aqui no versículo 6, veja, eu quero o finalzinho. Você deu a palavra de você, eles mantiveram. Porque lembre-se, a concordância está no grego, não está no português, tá? E aqui foi traduzido do grego para o inglês, então estamos traduzindo do inglês para o português. Então a concordância fica um pouco fora, mas você entende a frase. A palavra
a palavra de você, eles mantiveram. No texto aqui, ele está botando, eles obedeceram a tua palavra, tá? Mas o que eu quero mostrar é aqui, logos, palavra, tá vendo palavra? Palavra, logos em grego, e aqui está o strong. O que é o strong? O strong é o número daquela palavra, porque pode aparecer outra palavra em outro texto e ter um sentido diferente. Nesse sentido aqui de palavra, ele está 3056. Vamos clicar no 3056 para a gente ver, tá? Aparece aqui, ó, 3056, logo, tá ok? Tá todo em inglês aqui, vou botar o botão direito, traduzir para português, certo? E aqui tá logos, uma palavra, certo? Então veja, uma palavra, tá? A grande questão aqui é o seguinte: quando alguém chega e dá uma ordem, não faça isso. Ele está dando uma ordem, certo? Ao mesmo tempo você pode dizer, ó, a palavra de um pai para um filho é: não faça isso, não me desobedeça. Se ele não fizer, ele está obedecendo. Então veja que é uma ordem que pode ser obedecida ou não, tá? A palavra do pai para um filho, não faça isso, é uma palavra, uma ordem, tá? Então veja uma palavra aqui, ó, que ele está falando, certo? Aí depois vem uma afirmação, vem uma fala, claro, nós estamos falando de palavra, tá? Mas o que eu quero mostrar é o strong, esse strong. Nesse texto, essa palavra, ela foi traduzida de uma palavra em hebraico, correspondente em hebraico. Aqui, ó, davar, tá vendo aqui? O dalet, o beit e o resh, davar, tá? Que vem a palavra, né? Que é a palavra em hebraico, tá? Agora eu queria mostrar a vocês. Vamos decorar palavra aqui, ó, tá vendo? Vamos para agora na mesma. Eu estou usando também a King James. Eu estou com um site aberto aqui já para ficar prático, tá? Aqui é Êxodo 34, versículo 28, tá? Se você ver aqui, o texto tá: e ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. Isso aqui é Moisés lá em cima no Monte Sinai, certo? E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, ou seja, os 10 mandamentos. Qualquer Bíblia que você pegar vai estar escrito 10 mandamentos. O que eu quero mostrar é que aqui tem as tábuas, as palavras, tá? E também tem os 10 mandamentos. Ou seja, mandamentos é diferente de palavra, tá? Mas vamos para a página da Bible Hub de novo, e você vai pegar e vai fazer o quê? Da mesma forma que você coloca o grego, eu vou colocar o hebraico, tá? Texto em hebraico. Aí vou chegar aqui, tá em Gênesis, eu vou colocar Êxodo. Êxodo 34, isso, 34, versículo 28. Êxodo 34, versículo 28. Capítulo 34. Eu estou fazendo para mostrar, eu já poderia ter deixado já salvo, já no ponto, tá? Mas eu estou fazendo para qualquer um aqui. Não precisa de pastor, de padre, de ninguém na internet falando sobre isso. Você mesmo pode entrar e conferir, tá? E essa é a vantagem. Você entra, confere outros textos. Eu posso falar 3 dias aqui no Novo Testamento, só mostrando que várias palavras lá está falando do que eu vou mostrar agora, tá?
8. Aqui eu coloquei, tá vendo? Êxodo 28 e saiu 34, 28. Desculpa, saiu assim, não sei porquê. Vamos lá. 34. Versículo 28. 34, versículo 28. Ok? Da mesma forma, vai estar em hebraico, tá? E em inglês aqui. Você vai botar o botão direito, traduzir para português, e a parte que está em inglês vai estar em português, tá? Então o que acontece? Vamos lá descer, que eu sei que é a última palavra, a que eu quero ver. Olha aqui, veja. Está de novo aqui as palavras da aliança. As palavras da aliança, certo? Os 10 mandamentos. Tá vendo aqui? 10 os mandamentos. Se você for fazer a concordância em português, os 10 mandamentos, ou seja, é as palavras da aliança, ou seja, os 10 mandamentos. O que eu vou mostrar aqui é palavra? Não. Mas aqui você já vê, ó. Veja, ó. Reis, Beit, né? Não, é Dalet, Beit e Reis. Tá vendo aqui? Aquela palavrinha que tem lá. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Tá vendo? É a mesma palavra que tá aqui, ó. Só que aqui tem um Yud, por causa do as palavras. Tá vendo? Essa é a diferença. Mas eu não quero mostrar isso. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Os 10 mandamentos. Ok? Vamos clicar em mandamentos. Por aqui eu já vou dar uma dica. Dá uma olhada. Está escrito 10 mandamentos. O Strong é 1697. Veja aqui as palavras. Qual o Strong? 1697. Tá vendo? Por aqui você já vê. Mas eu vou clicar e vou mostrar que na sua Bíblia está escrito os 10 mandamentos, mas no original em hebraico, todos os judeus lá, ortodoxos, e os judeus que acreditam em Jesus como Messias e guardam os mandamentos, todos eles não vai ler os 10 mandamentos na Bíblia deles. Eles vão ler as 10 palavras. Porque, você veja, os 10 mandamentos é a mesma coisa das 10 palavras no sentido de ordem. São 10 palavras para você. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É a primeira palavra, ou seja, o primeiro mandamento. Ok? Aí eu coloquei aqui, ó. Olha aqui a palavra, tá vendo? Da barra. Certo? Aqui, ó. Da barra. Tá vendo? A palavra, lembra a palavra lá, vou mostrar. O Strong, em inglês, eu vou traduzir logo. Traduzir em português. Então veja que a palavra Deuteronômio, aqui, ó, da barra, certo? Olha ela aqui de novo em grego, da barra, tá vendo? Ou seja, essa palavra logos que tem no Novo Testamento é a tradução equivalente de dabar no hebraico, certo? Ou seja, quando fala a palavra, tá? Tem sentido lá que não é mandamentos. Eles usam a palavra, é aquilo que tem outro problema sério no Novo Testamento. Existe a questão da lei de Deus, que é chamada de Torá, certo? Que é os mandamentos, como a gente conhece. E existe a lei dos homens, que é chamada de Halahá, tá? Paulo ali, ele fala de dois mandamentos diferentes. Ele fala de Torá, que é a lei que Deus deu a Moisés, o servo dele, não é lei de Moisés,
é a lei do Elohim de Israel, Yahweh Tsevaot, ok? Ou Yahweh Tsevaot, depende de quem a preferência, tá? E Halahá, que é a lei dos anciões, que Jesus, Yeshua HaMashiach, ou Yahushua HaMashiach, tá? Dependendo de quem, a forma que preferir. Eu gosto mais do Yahushua HaMashiach, tá? Ou como vocês conhecem, Jesus, né? É a Halahá, a lei dos anciãos. Qual foi o problema? Quando traduziram Paulo, colocaram Torá e Halahá tudo como lei. E você não sabe a diferença quando Paulo está falando da lei, que ele está lá dizendo que a lei não é boa, que a lei é pesada, que a lei isso e aquilo, fala bastante mal da lei. Em outra hora ele diz que a lei é boa e santa e que a gente deve guardar, né? Então você veja que Paulo parece esquizofrênico, mas não é. Paulo está falando tudo correto. O problema é a má interpretação do texto, às vezes por má fé ou por ignorância, e a tradução, certo, que não ficou de uma forma prática para o povão entender, tá? Existe um pouco de má fé aí também, mas vamos lá, não é o assunto agora. Depois eu faço um vídeo falando desse assunto. Mas o que eu quero mostrar aqui, de coração aberto, tá? É a verdade que o Pai me mostrou. E eu lembro que no começo da minha conversão eu orei ao Pai pedindo para não ser mais enganado por homem nenhum na terra e que Ele me mostrasse a verdade. E eu fico até um pouco arrepiado aqui, porque é isso que Ele tem falado, tá? E eu digo a vocês, o que eu estou ensinando aqui é vocês fazerem na sua Bíblia em casa, seja qual for a versão que você tiver. Se você tiver a Bíblia Ave Maria, certo? Que é lotada de erro de tradução, ok? Tendenciosa a tradução. Você vem aqui no Bible Hub, vai no Strong e você sabe qual é a palavra correta. E o que eu estou mostrando a vocês é que aqui, quando Jesus fala da palavra, a palavra que tu desse, aqui, ó, eles foram teus e tu me deste, e eles guardam a tua palavra. Eu estou mostrando que no grego aqui, palavra é dabar, tá vendo? A palavra que está no grego é a tradução de dabar do hebraico. E aqui em Êxodo, que é uma coisa que ninguém fala, você não vai ver pastor falando disso, você não vai ver padre, tampouco rabino, tá? Por quê? Porque os verdadeiros servos de Deus, tá aqui, ó, Apocalipse, vou mostrar a vocês, Apocalipse 12:17, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, ou seja, os descendentes de Israel, os últimos descendentes de Israel. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus, e Deus não é do Messias Jesus, e olha que o Messias Jesus tem mandamentos maravilhosos, e o único que poderia acrescentar a Torá que foi dada a Moshe é o Messias, certo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ok? Veja que é I, não é ou, ok? Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Veja que é santos. Aqui estão aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok? Isso é Bíblia King James, tá? Não é Bíblia judaica, não. Por último aqui, com chave de ouro, Apocalipse 22:14. A última página da Bíblia inteira. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito ao fruto da árvore da vida, qual aquele fruto que Adão deixou de comer e morreu, porque parou de comer o fruto da árvore da vida, e possam entrar pelos portões da cidade. Que cidade? A nova Yerushalayim, a nova Jerusalém.
certo? Então veja que isso é Apocalipse, Novo Testamento. Não estou usando o Velho não. O Velho eu estou mostrando uma tradução errônea lá atrás para fazermos nós venhamos a errar na interpretação do Novo Testamento. Então veja que aqui é guardar os mandamentos para que possam ter direito ao fruto da árvore da vida. Apocalipse 14:12 é aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que é adição, é uma soma. É os que guardam o mandamento e a fé em Jesus. Os santos têm que guardar o mandamento de Deus. Olha, o mandamento de Deus, tá? Não é só, que eu sei que estão pensando aí, não. Jesus disse que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, é o Shema, Deuteronômio 6:4. É um dos mandamentos, tá? Um dos 603 mandamentos. Todos eles válidos, certo? A questão é, uns há condições de cumprir hoje e outros não, por uma circunstância ou outra. Aí também já é outro assunto, tá? Mas que todos eles estão valendo, estão. Só que, por exemplo, o Messias veio e foi o sacrifício perfeito e definitivo para a redenção de pecado. Aquele que acreditar no testemunho do Messias Jesus. E qual é o testemunho? Guardar os mandamentos de Deus. E eu vou mostrar isso, certo? E a fé em Jesus, que ele é o Messias, certo? E aqui, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, os últimos israelitas de verdade que vão nascer. Não é judeu ortodoxo e não é cristão, são os últimos israelitas de verdade. Não é quem nasce em Israel não, quem nasce em Israel é israelense, os últimos são os israelitas. O que torna você israelita? Se você guarda o mandamento e dá o testemunho de que Jesus, Yahushua HaMashiach, é o Messias, tá? Voltando, o que eu queria mostrar de novo, aqui no grego, a palavra utilizada por Yeshua, dizendo que eles obedecem a tua palavra, e Jesus está orando para Deus, dizendo isso. Eu revelei o teu nome e a eles eu mostrei a tua palavra e eles aguardaram de todo o coração. Veja, que interessante. Ali a palavra é dabar, tá? Aqui nos 10 mandamentos, de novo, isso é muito importante. Os 10 mandamentos em português, em inglês, está escrito 10 mandamentos. Mas a verdade é o que está escrito realmente lá em hebraico, e a gente pode discutir que o grego está assim, está assado, foi traduzido, se perdeu, achou, tudo bem, mas em hebraico não tem o que discutir, tá? Existem muitas versões, não é uma, com vários povos do hebraico, tá? Se tivesse adulteração no hebraico, já tinha sido descoberto, tá? No grego pode até ter erro de tradução, tá? Mas no hebraico não. Ou seja, o importante é os 10 mandamentos, na verdade, era para estar na sua Bíblia as 10 palavras. Então você veja que mandamentos é palavras no sentido de ordem, uma ordem, tá? Aqui é o dabar, né, os 10 mandamentos, tá? A palavra é dabar também, junto com o grego, frisando bem, ok? E aqui tem um texto, João 12, saiu aqui, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. É os últimos textos que eu vou mostrar. João 12, 48, que subindo de calor. Veja só, João 12, 48, até o finalzinho. Veja que interessante.
certo? É o último texto, já vai acabar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, olha, as minhas palavras, ou seja, vamos traduzir agora, eu não vou falar mais palavras, vocês entenderam o que é mandamentos, então eu vou falar mandamentos agora, tá? Que é uma tradução melhor para o entendimento. Quem me rejeita e não obedece aos meus mandamentos, já tem quem o julgue. Veja que mandamento é lei, que é ligada à justiça, a um júri, julgamento e uma sentença, tá? Lembre-se, o Criador sempre fala, meus mandamentos, meus estatutos e os meus juízos. E aqui o Messias está falando de juízo. E agora você vai entender o que o Messias quer passar, tá? Quem me rejeita e não recebe os meus mandamentos, já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? Não é o Messias que vai julgar agora. Já tem quem o julgue, não precisa o Messias julgar. Você, na verdade, quando você transgride o mandamento, você já está sendo julgado, já tem a sentença para você. A palavra, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado. Então veja que é o mandamento que eu tenho falado. Essa o julgará no último dia. Então veja que quem vai julgar na verdade é os mandamentos de Deus. Tem uma hora que ele está discutindo em outra passagem com os fariseus e ele diz, olha, eu não preciso julgar vocês não. Quem vai julgar vocês é Moisés. Entendeu? Ele fala isso. Aí você juntando com esse texto, com o entendimento correto, você vê a maravilha que é a Brit Hadashah, tá? Que é a aliança renovada. Não é Novo Testamento, aliança renovada. Porque não tenho falado de mim. Não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou e ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e o que falar. Veja, de novo, se eu for ver esse mandamento aqui, lá no grego vai estar palavra, tá? Mas vamos continuar. Versículo 50. E sei que o mandamento é a vida eterna. Olha que coisa interessante. Se você desobedece o mandamento, você vai ter o que? A morte. E não é o que João fala, né? O preço do pecado é a morte, tá? A morte, você... O que é pecado? Transgressão da lei. João, desculpa, eu confundi. O preço do pecado é a transgressão da lei, tá? E o preço do pecado é a morte, certo? Você vê aqui, ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e o como falar. E como falar, o que dizer e como falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Olha aqui, ó. Quem quer a vida eterna, obedece o mandamento. Portanto, as coisas que eu digo, conforme me dissesse, Pai, assim eu digo. Então veja que ele está falando que os mandamentos, se você obedece o mandamento, você vai ter vida eterna. O que foi que o rapaz chegou para ele na parábola e disse assim, Rabi, tu que és bom, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Messias vai e diz a ele, por que tu estás me chamando de bom? Bom só existe um, o meu Pai que está no céu. Então veja que ele quebra a trindade de novo, tá? O meu Pai que está no céu, só existe um. Então veja que o próprio Jesus, ele não se compara ao Pai, Deus, tá? Aí logo em seguida, vá lá, olha o texto, ele diz, vá e guarda os mandamentos. Aí o rapaz diz, mas isso aí eu já faço. Ele disse, então se tu quer ser perfeito, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Então veja que ele ensina tanto a guardar mandamento para entrar na vida eterna, quanto desapegar das coisas materiais. Porque precisamos desapegar das coisas materiais para ir para o mundo vindouro, tá? O desapego à carne, tá?
e a matéria. Isso tem que haver. Então, eu termino aqui, tá, esse vídeo. O que eu queria mostrar, eu acredito que eu consegui mostrar aqui a vocês, certo? Aquele que for sincero de coração e realmente estiver buscando, ele vai atrás, ele vai pesquisar, ele vai ver a verdade, está na nossa cara. O problema é que a religião nos cega, tá? Se você for protestante ou católico, você vê o Messias, mas não consegue ver os mandamentos de Deus. E se você for para o judaísmo, você até vê os mandamentos de Deus, mas não consegue ver o Messias. E lembre-se, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que Yahweh, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom.